Olá, tudo bem com você? Voltando para dar continuidade aos 3 tronos de julgamento de Deus. Então fica aí, porque depois da vinheta vamos falar sobre o segundo trono. Enquanto isso, já compartilha com seus amigos para ele não perder essa grande lição bíblica. Olá amigos, tudo bem com vocês? Graça e paz, eu sou Flávio Teixeira. Muito bom ter você do outro lado da telinha e claro, aqui participando do nosso canal. E como você percebeu no vídeo anterior, esse que está passando aqui agora, aqui em cima, que o link dele está logo aqui embaixo, falamos sobre o primeiro trono de Deus, que é o Tribunal de Cristo. Trono esse que quem vai comparecer perante a ele será a casa de Deus, também chamada de o corpo místico de Cristo, a igreja, a eclésia. E como aprendemos, não vamos comparecer perante esse tribunal de Cristo para ser condenado, porque Romanos capítulo 8 já deixa bem claro que quem está em Cristo, nenhuma condenação há. Mas Paulo deixa bem claro em 2 Coríntios capítulo 5, versículo 10, que estaremos perante esse trono de julgamento, chamado Tribunal de Cristo, para sermos recompensados pelas nossas obras, quer sejam elas boas ou más. E hoje vamos falar sobre o segundo trono de Deus, que é chamado o trono do julgamento das nações. Esse trono é citado em Mateus capítulo de número 25, versículo 31 e 32. Então vamos fazer uma breve leitura dessa passagem bíblica para ver quem de fato irá comparecer a esse trono e onde estará localizado esse trono de julgamento. Diz assim em Mateus capítulo 25, versículo 31 e 32. Quando o Filho do Homem vier em sua glória, com todos os anjos, então se assentará em seu trono na glória nos céus. Todas as nações serão reunidas diante dele, e ele irá separar umas das outras, como o pastor que separa os bodes das ovelhas. Apesar de Cristo citar que esse trono estará nos céus, esse trono será visível e esse trono estará localizado em alguma parte de Israel. E Cristo está deixando bem claro que todos os povos comparecerá diante desse tribunal. E aí você deve estar confundindo esse trono com o do juízo final. Porém, este não é ainda o trono do juízo final. Esse trono há de se manifestar após o período chamado período milenar, o período de 1000 anos de paz. E esse trono há de se manifestar assim que terminar o período chamado de grande tribulação. Período esse bíblico que é dado por 7 anos seguidos. Porém, esse trono há de se manifestar para julgar as nações. Por isso, as nações deverão comparecer diante desse trono para ser julgadas. Julgada em que sentido? E como esse julgamento acontecerá logo após a grande tribulação, logo você entende que esses povos que vão ser representados pelos seus governos e que estarão diante desse trono de julgamento, elas estarão lá para ser julgadas a maneira que trataram os judeus no período da grande tribulação. Vale lembrar que a igreja não será julgada nesse tribunal das nações, pois a igreja já foi julgada no tribunal de Cristo. Quem será julgado aqui será as nações, representada pelos seus governantes, por causa dos seus tratamentos para com os judeus no período da grande tribulação. Reforçando uma observação, esse aqui, apesar das nações estar sendo julgada através dos seus governantes, este não é o julgamento final. Este ainda não é o último julgamento e nem o último trono. E outra observação que não podemos passar despercebido é que, apesar desse texto estar inserido dentro de uma passagem onde há algumas parábolas citadas por Cristo, este texto bíblico que fala sobre o trono de julgamento das nações não é uma parábola, mas sim uma realidade aonde o trono de Cristo se levantará para julgar as nações após o período da grande tribulação. E a finalidade desse julgamento é para fazer uma separação daqueles que trataram bem os judeus e daqueles que trataram mal. E por isso Cristo vai dizer para fazer separação, assim como o pastor separa as suas ovelhas. E aí, antes de citar algumas passagens bíblicas aqui para a gente encerrar esse vídeo, eu quero pedir para você deixar o seu likezinho aí,
comentar aí se você já assistiu o primeiro vídeo falando sobre o primeiro trono. E não esqueça de comentar também se o vídeo tem edificado e traga algum conhecimento bíblico para sua vida, tá bom? Porque isso me ajuda e me inspira a fazer outros vídeos aqui para o nosso canal. E aí eu quero encerrar esse vídeo mostrando para você que a igreja não é o único rebanho que Deus tem. Se você ler João capítulo de número 10, você vai perceber que a igreja sim é chamada de rebanho, onde Cristo é o seu pastor. Pastor este que deu a sua própria vida por amor às suas ovelhas. Só que se você ler o livro de Jeremias capítulo 23, versículo de 1 a 4, e também o capítulo 31, versículos de número 10, você vai perceber que os judeus também são chamados de ovelhas de Deus, o rebanho de Deus. E quando você lê o livro de Ezequiel, no capítulo 34, você também percebe que as nações também são chamadas de rebanhos. Só que, após a grande tribulação, o trono de Deus se manifestará nas regiões de Israel para julgar essas nações e fazer separação entre bode e ovelha. Então, eu espero que você tenha curtido e crescido na graça e no conhecimento no vídeo de hoje. Não esqueça de compartilhar e deixar o seu comentário. E aguarde o próximo trono de julgamento de Deus. Graça e paz.